galerinha, a gente chegou por cá, né? No curral, vacaria tudo deitada, gente, ó. Tá se levantando agora porque me viu, né? Elas sabem que já é a hora. E aqui a gente tá com nossa peneira, vamos botar por aqui, né? O funil tá ali, que eu vou encher meu baldinho. Ai. Aqui é a agulha do peito de mansinha, que ainda tá entupido. Graças a Deus não tá inflamado, mas tá entupido ainda. Olha aí o da vaca que disseram, gente, que não tinha cara de vaca boa. Olha só. Tá vendo? Isso é a vaca braba. Se fosse mansa, né? Olha aí o ubre de mansinha, gente, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar por cá. Olha só, onde eu fui mostrar assim, ela deu um coice. Mansinha abusadinha, ó. Catarina. Catarina também é boa, gente, ó. Tá vendo? É isso aí, chama nas catracas.